A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Graças a Deus, Deus nos deu este dia, nós passamos esse domingo com alegria no Senhor e estamos aqui nesse momento para ouvir a voz de Deus, para glorificar ao Senhor, para adorá-lo. Eu tenho certeza que Deus tem algo bom para nós. Que Deus nos abençoe nesse momento, que Deus nos leve ao entendimento da sua palavra, que nós possamos desfrutar de um ambiente em que o Espírito Santo tenha total liberdade sobre as nossas vidas. Eu gostaria de meditar com os irmãos no texto que está no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 7, que diz assim: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Essa palavra é bem conhecida, nós conhecemos já, de algum tempo. Nós que somos antigos na igreja, e até mesmo os que são mais novos, já ouviram falar da multiplicação dos pães. Jesus, quando estava aqui na terra, ele fez coisas tremendas, coisas milagrosas, nós sabemos disso, Mas ele nunca fez coisas como um mágico que espera aplausos, O mágico, ele faz aquelas coisas que são maravilhosas, bonitas, São coisas assim espetaculares e esperam aplausos. Jesus nunca quis aplausos para os sobrenaturais, para os milagres que ele fazia. Ele sempre quis ensinar, ao contrário, Ele sempre quis ensinar valores a nós, aos homens. Ele sempre quis colocar princípios, que regem o seu reino, E hoje eu quero explorar um pouquinho essa passagem da multiplicação que nós lemos, e um aspecto que eu quero destacar não é apenas para alimentar a nossa fé no Senhor, que supre todas as necessidades, mas eu quero mostrar algumas verdades que Jesus nos ensina a respeito das coisas do seu reino, das coisas que procedem dele, Como prova, do seu cuidado para conosco, nós vemos na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 13, no verso 5, diz assim: Deus diz: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: O Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem, Quando nós lemos esse texto, nós ficamos confortados. Uma multidão muito grande naquele momento ali da multiplicação seguia Jesus, E o texto explica por quê. Quando nós olhamos lá no Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos ver que uma grande multidão o seguia, porque via nele os sinais que ele operava, principalmente sobre os enfermos, Naquele tempo, a enfermidade era muito grande entre o povo, até por uma série de razões que nós conhecemos: falta de saneamento, falta de higiene, qualidade de vida. E na vida humana continua sendo assim. Nós podemos muitas coisas, o homem hoje pode realizar muitas coisas, mas tem coisas que só Jesus pode dar solução. Haviam pessoas ali de todas as partes de Israel, aquela gente estava naquele lugar, que era um lugar, como diz o texto, um lugar sem recursos, era um deserto, aquele momento dificílimo, porque não existia perto mercado, não existia nenhum comércio, E em meio àquela crise, Jesus ele estava presente, E isso nos dá a confirmação de que no meio da crise que enfrentamos, Jesus sempre vai estar presente. Nós podemos entender que nós nunca vamos estar sós, ele sempre esteve no meio da crise humana, porque é promessa, Quando nós olhamos a palavra, em Mateus capítulo 28, ele vai dizer que ele sempre estará conosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o ensinamento que Jesus nos dá nessa experiência vamos dizer assim, um ensinamento de nós semearmos na crise. Né? Nós precisamos aprender a semear na crise, não necessariamente valores venais, né? Mas principalmente a semeadura da fé, a semeadura da confiança, a semeadura da esperança, né? Aquele menino que tinha os pãezinhos e os peixes, ele semeou com liberalidade, né? Também é uma semente, a liberalidade é uma semente. E o que aconteceu? Esse gesto daquele menino gerou abundância. Então, o que eu quero mostrar é que nas crises que nós temos que aprender a semear, porque quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos, né? Então, semear em tempos de prosperidade é muito fácil, né? Quando tudo está muito bom, quando tudo corre às mil maravilhas, né? Quando tudo é agradável, é muito fácil. O difícil, né? O extraordinário, é nós semearmos no reino de Deus quando nos faltam recursos. Isso é uma coisa que esse texto nos ensina, né? Então, quando as circunstâncias são adversas e às vezes se avolumam com rapidez, Deus, ele se agrada quando nós temos nesses tempos de carestia, de escassez, ele se agrada de nós semearmos a semente da confiança nele. Ele se agrada daqueles que confiam nele. Eu creio que a semeadura mais significativa, né, para Deus, nos tempos de crise, é justamente a semeadura da confiança, da fé, né? Quando nós olhamos em 2 Coríntios capítulo 8, no verso 2, a partir do verso 2, Paulo vai dizer assim: porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, né? Então, é uma explicação que Paulo nos dá nesse texto, que a semeadura em tempo de crise é muito, vamos dizer assim, abundante, né? Muito valorosa, né? No meio da necessidade, Jesus ele faz uma pergunta interessante a Filipe, né? Nós vemos lá no capítulo 6 de João, quando Filipe chega para ele e pergunta: onde compraremos pão para eles comerem, né? Jesus aí pergunta para Filipe: onde é que a gente vai comprar pão para essa gente toda? Hoje talvez Jesus também pudesse dizer: o que faremos com essa pandemia? O que faremos com essas circunstâncias em que vocês estão enfrentando? Ou como resolveremos o problema da escassez, do trabalho, do sustento, né? E geralmente quando nós fazemos uma pergunta, é porque nós estamos querendo uma resposta, né? E o Senhor, ele fez uma pergunta, mas a intenção de Jesus é totalmente diferente. A intenção dele nas perguntas, talvez todas as vezes que o Senhor tenha feito uma pergunta, né, sempre será para nos ensinar uma grande lição, um grande princípio, né? Quando ele perguntou, por exemplo, para Adão: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia, mas ele perguntou para ensinar o homem mostrar ao homem sobre a sua posição de culpa e pecado em que se encontrava. Onde estás, né? Não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Hoje Deus pergunta: onde estás? Né? Em que sentido assim? No sentido de mostrar onde nós estamos por causa do nosso pecado, por causa da nossa transgressão, da nossa rebeldia. Houve um momento em que ele também perguntou para o profeta Elias, lá em 1 Reis, ele pergunta: que fazes aqui dentro dessa caverna, Elias? Né? Ele pergunta a Elias para quê? Para mostrar que fora da caverna havia um trabalho a fazer, havia algo importante a realizar, né? Quando ele pergunta também em Lucas capítulo 18, ele diz: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Né? Jesus profetizou que os dias que antecederiam a sua vinda seriam dias de grande crise de fé em toda a terra, né? A pergunta que ele fez a Filipe traz intencionalmente um desafio de fé, né? Em outras palavras, Jesus estava confrontando a fé de Filipe, né? Então, por que ele fez isso? Porque ele quis, né? Ele gostaria não só que Filipe acreditasse ou cresce no Deus que estava ali, pronto para prover a multidão, né? Como nós também hoje, lendo esse texto,
a intenção é essa. Se nós desejamos ver a nossa vida, né, cheia de milagre, de provisão e da multiplicação, nós precisamos crer inteiramente no Senhor e precisamos exercitar a nossa fé. Quando nós olhamos em Hebreus capítulo 11, né, nós vamos ver, capítulo 11, verso 6, vamos ver lá: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam, né? Agora, eu quero falar da importância da entrega, porque também tem um princípio, né? O menino entregou o que ele tinha, e torna a dizer, a mensagem nesse momento não está focando dízimos, ofertas ou valores de venais. Não é esse o foco que eu quero dar, mas um outro tipo de entrega, né? Consideremos assim a entrega do que somos, por exemplo. Primeiramente diz, um rapaz se apresenta, ou seja, está aqui um rapaz. Então eu quero focar a entrega do eu, né? Da entrega pessoal, né? Para depois falar do que ele tem, 5 pães e 2 peixinhos, né? Então, como o Senhor multiplicará o que temos se nós não nos damos a Ele primeiramente? Não podemos negociar com Deus através daquilo que nós damos a Ele fisicamente, materialmente, sem darmos aquilo que é espiritual, aquilo que é importante para Deus, que é a nossa alma, o nosso coração. Jesus, ele não veio resgatar nem carne nem sangue, né? Mas veio resgatar a alma perdida do homem. Então isso é que é importante para Deus. E esse é o foco. Nós precisamos nos dar por completo ao Senhor Jesus. Quando o salmista lá no Salmo 37, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entregar os nossos caminhos ao Senhor é se jogar por inteiro, é se entregar por inteiro nos braços de Jesus, né, nesses dias que nós estamos vivendo. Não é só entregar as coisas que nos cercam fisicamente, né, as circunstâncias, não, é entregar a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, né, entregar tudo que somos. Então, esse exemplo é muito lindo, né? Nós vamos ver agora, que está lá em 2 Coríntios capítulo 8, quando Paulo ele fala a respeito dos crentes da Macedônia, em que ele diz assim, a partir do verso 1 e verso 5, ele diz assim, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou as riquezas da sua generosidade. E no verso 5 diz assim, e não somente isto fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor. A si mesmo se deram primeiramente ao Senhor. E depois a nós, pela vontade de Deus, né? Então, nesses dias que nós estamos vivendo, Deus está presente, Ele não está alheio a nada. Nós podemos ter certeza disso. Mas o que acontece? Deus, quando a gente fala que Deus quer o nosso coração, é porque realmente é a parte mais importante da nossa entrega, da nossa oferta ao Senhor. Precisamos considerar que a entrega do nosso coração tem que ser uma entrega em fé, tem que ser uma entrega em confiança, né? Aí sim nós vamos poder, sem sombra de dúvidas, ver a multiplicação daquilo que nós temos, né? Então o foco aqui é a ordem da entrega, a ordem das coisas, né? Que vão culminar com grandes bênçãos na nossa vida. Então, qual é a oferta que Deus recebe, senão aquela oferta que traduz a entrega total do nosso ser a Deus, né? Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos lá em Gênesis, né, quando Abel fez a oferta ao Senhor, nós vemos ali que o ofertante, ele se fundiu à oferta, né? Seu coração, sua vida, sua adoração estavam ali na oferta, e é isso que Deus quer que nós façamos, que quando nós ofertamos a Deus, seja o louvor, seja a adoração, seja o trabalho, Ele quer que o nosso coração esteja fundido a esse tudo que nós colocamos diante dele, né? Então, para esse tipo de oferta, Deus vai sempre atentar, Deus vai sempre olhar de forma especial. Quando Abel levou a oferta, diz o texto lá em Gênesis 4:4, que Deus olhou, Abel levou para ele, né,
os primogênitos das suas ovelhas, foi a oferta dele, que ele era criador de ovelhas, né? Ele levou da sua gordura. E diz o texto, uma coisa interessante, que Deus atentou para Abel, né? E depois para a sua oferta. Por quê? Porque ele queria ver o coração de Abel, ele queria ver se o coração de Abel estava agregado àquela oferta, né? Porque não adianta nós querermos ofertar ao Senhor se o nosso coração não estiver junto. Então, quando a gente diz que Deus ele quer o teu coração, ele quer o teu coração no sentido da sua inteireza, da sua integridade, né? Então, Jesus nos ensina outro princípio importante nesses dias que nós vivemos, né? A integridade, a inteireza de coração, a oferta, né? Fundida com o coração, né? E nós vemos também um outro princípio, né, que é a gratidão, né? Interessante como Deus trabalha na vida de quem é agradecido a Ele, né? Quando nós agradecemos as bênçãos que recebemos, nós estamos preparando caminho para mais bênçãos, né? O salmista ele diz no Salmo 102: bendize a minha alma o Senhor, não te esqueças, né, de nenhum só dos benefícios que recebeu das mãos de Deus. Então ele já demonstra ali que como é importante, né, nós estarmos bendizendo ao Senhor. Deus vê o coração agradecido, Deus vê o coração reconhecido, né, e Ele olha esse coração como um solo fértil, né, para fazer investimentos gloriosos, para fazer investimentos abençoadores, né? Deus trabalha assim. A gente agradece e recebe, né? Recebe e agradece, porque é um ciclo que ele é recorrente, né? A gente vai recebendo, vai agradecendo e vai recebendo, né? Então, no milagre que Jesus operou, por exemplo, quando nós olhamos, dentre muitos que ele operou, quando ele curou os leprosos, ele curou 10 leprosos, né? Jesus não desejava, com certeza, apenas curá-los fisicamente, como hoje. Jesus não deseja nos curar somente fisicamente, né? Mas Ele quer que nós recebamos as bênçãos espirituais, né? Sejamos curados, sejamos atendidos nas nossas necessidades, mas sejamos curados na alma. Tanto é que aquele episódio dos leprosos, 9, os 10 receberam, né, a bênção, mas apenas um, né, voltou. Quer dizer, 9 deles receberam a cura do corpo, mas apenas um recebeu a cura da alma, né? Apenas um tinha o coração fundido, né? A graça fundida ao favor, a gratidão, ou seja, ele colocou a gratidão, a semente da gratidão junto com o seu coração e voltou para render graças a Jesus, né? E ele foi duplamente abençoado, né? Ele foi curado da lepra, né, completamente, e foi salvo pelo poder de Deus, né? Quando a gente olha em Lucas capítulo 17, no verso 15 e 19, diz lá: um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo a este que era samaritano. Então, agradecendo a Jesus, né? E ele era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E ele disse assim: aí é que vem a bênção maior. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então nós vemos que nesse tempo de crise nós precisamos aprender a não só pedir a Deus pelas coisas que nos cercam, pelas circunstâncias, mas precisamos ser gratos a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, igreja? Então isso é muito importante, são princípios que Deus nos ensina. Aquele homem vivia uma crise e ele encontrou Jesus. Aquele homem vivia uma crise naquela época terrível. A lepra era terrível, nós sabemos disso. Eles eram execrados, eles eram separados da sociedade, né? Imagina hoje alguém que não pudesse viver no nosso meio, viver na sociedade, tivesse que viver afastado, talvez em situações precárias, né? Então, no meio da crise, né, ele recebeu a cura. Por quê? Porque ele clamou por ela, mas ele recebeu a maior bênção, né?
Por quê? Porque o seu coração ficou grato e aquilo rendeu a ele a bênção espiritual. Então, precisamos sempre, nós não podemos ter dúvida, quando nós voltamos a Deus a cada dia, quando nós colocamos o nosso coração em gratidão a Deus, Senhor, te agradeço pela noite que o Senhor me deu, Senhor, te agradeço pelo dia que o Senhor me deu, te agradeço pelo alimento sobre a mesa, te agradeço pelo livramento. Com certeza, isso é um campo semeado de bênçãos que vão ser agregadas à nossa vida. Então estamos assim no meio de uma crise. Quantas coisas estão acontecendo à nossa volta, quantas situações, algumas pessoas estão com lutas intensas, sofrimentos por terem perdido parentes, estão doentes, estão em hospitais, estão passando por umas situações das mais constrangedoras. Nós temos, por exemplo, eu tenho conhecimento de irmãos, de pessoas que precisam fazer suas hemodiálises e outros exames, pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde, né? E que estão realmente numa situação muito difícil, pessoas que estão tristes, pessoas que estão preocupadas com o futuro, a igreja fechada para os cultos. Mas o que nos cabe fazer? O que nós estamos fazendo? Nós estamos cultuando, nós estamos agradecendo, nós estamos buscando a Deus, mesmo que seja de forma simples. Nós não temos grandes recursos de filmagem. Eu estou aqui fazendo essa gravação, como nosso irmão seminarista Guedes faz também, né? Ele faz também com os mesmos recursos que eu tenho. Aqui eu tenho todas as vezes que eu vejo a minha gravação, eu vejo que há uma interferência da luminosidade. Quando eu me mexo um pouquinho, fica dando aquelas variações de luz, porque nós não somos profissionais, né? Mas nós estamos adorando a Deus, nós estamos glorificando a Deus, nós estamos dando a Ele o melhor de nós, e o que é melhor ainda, estamos agregando o nosso coração, fazemos isso com alegria, né? Então, nós fazemos ao Senhor, por mais, o que darei ao Senhor por tão grandes benefícios, né? Eu tenho recebido de Deus, eu tenho agradecido a Deus pelo que tenho, pelo que sou, pelo que recebo, né? E nós, mesmo fazendo isso de forma simples, né? Nós não podemos desprezar os dias das pequenas coisas. Nós temos visto aí, eu vejo grandes lives, gravações de alto nível, ministérios com grandes aparatos, né? Assim, de uma qualidade espetacular, né? Nós temos aí algumas igrejas que juntam até o seu ministério de louvor, mesmo que sejam longe, mas fazem uma coisa bonita. Nós não podemos fazer assim, mas o que fazemos com alegria e fundimos o nosso coração. É isso que nós estamos fazendo. Aí, irmãos, eu me lembro da carta que Jesus escreveu a Esmirna em Apocalipse, capítulo 2, lá a partir do verso 9. Jesus, ele diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E aí Jesus fala uma coisa que fica no meu coração sempre: ser fiel, semeadura da fé no tempo de crise, semeadura da fé no tempo de perseguição, no tempo de carestia, semeadura da fé no tempo da angústia, da tristeza. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então, irmãos, que coisa linda isso que nós recebemos da parte de Deus. No dia em que Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães, algo surpreendente aconteceu ali nos bastidores, né? Um dos discípulos, né, olhou para a multidão, mais de 5.000 homens, e disse: nós temos aqui uma criança com 5 pães e 2 peixinhos, né? Mas o que é isso para tanto? Eu quero considerar que o apóstolo, que o discípulo, teve fé nas pequenas coisas.
entregues nas mãos de Jesus, né? Discípulo admirável, ele conseguiu ver além do que estava diante dos seus olhos. Se nós olharmos com carinho para a palavra de Deus, nós vamos encontrar muitas lições sobre valorizar pequenas coisas, né? Davi, por exemplo, ele venceu o gigante, venceu o Golias, ajuntando 5 pedrinhas, né? A Bíblia conta essa história, as crianças gostam, as pedrinhas pequenas, a sua funda, né? Mas o segredo de Davi não estava na sua destreza com a funda, mas na fé no Deus que fez as pedrinhas, né? Davi, ele agregou a fé dele ao Deus de Israel. Vocês vêm sobre nós com lanças, espadas e paus, mas nós vamos sobre vocês no poder do Deus de Israel, né? Então a semeadura da fé, ele sabia em quem estava crendo, né? E por isso ele venceu tantas batalhas. Então essa reflexão também cabe nos nossos dias. Quantas batalhas Deus já nos fez vencer? Quantas coisas, né? Eu sempre, algumas pregações que eu já fiz na igreja, até aqui, né? Não vai dar, deu, né? E nós estamos aqui, tá? Quantos livramentos, quantos pães e peixes na nossa vida Deus já multiplicou e sobrou, né? Houve sobra. Então, nós precisamos entregar os nossos anseios ao Senhor Jesus na certeza de que Ele cuida de nós. Quando nós olhamos a Bíblia, Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, né? Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a mente de vocês em Jesus Cristo. Então, quando eu estou inquieto, quando eu estou triste, eu sei que é hora de ajoelhar e começar a agradecer. Essa é uma forma, né, que todas as vezes que eu faço isso, vem à minha alma uma perenidade, uma serenidade, né, tranquilidade. E eu espero em Deus. Como humano, fico ansioso, sim, muitas vezes, fico aflito, é normal da nossa humanidade, mas nós precisamos aprender a colocar em prática esses princípios. Então eu agradeço por tudo que me chega à mente, né? Agradeço pelo passado, agradeço pelo presente, agradeço pelo futuro, agradeço por tudo que Deus tem feito, né, e fará na minha vida, e a paz de Jesus, ela me fortalece, né? Então esse é o pão que me alimenta, é o pão que nos alimenta, é o pão que nós devemos buscar a cada dia. Sejamos gratos a Deus pelas pequeninas coisas, façamos semeadura, né, de fé, de esperança nesse tempo de crise, não esquecendo, né, da graça que nos alcançou e do amor de Deus que nos acolhe sempre, né? Deus está sempre no controle de todas as coisas, né? Deus está aqui agora, Deus está conosco. O que temeremos, né? O que nós podemos temer? Quantas coisas nós estamos vendo aí que chegam aos nossos ouvidos, que nos deixam assim um pouco apreensivos. Nós estamos vendo a palavra se cumprindo. Não só no Brasil, em termos dessa pandemia, mas em termos políticos, em termos geopolíticos. Nós estamos vendo o mundo em ebulição, nós estamos vendo aí um país afrontando o outro. Nós estamos vendo agora o Irã, né, fazendo alianças com a Rússia, recebeu tecnologia de ponta nas questões de armamentos nucleares. Estamos vendo o Irã enviando navios com gasolinas para a Venezuela, né? Estranho isso. Os Estados Unidos cercou o mar da Venezuela, diz que não vai deixar passar os navios. Isso já vai criar uma celeuma, né? Uma guerra fria entre Estados Unidos e Irã, além daquela que já havia, dos embargos comerciais e tudo mais. Mas aí também vai mexer com a Rússia, porque a Rússia é aliada do Irã. Enfim, né? A China tentando, né, lançar seus tentáculos aí do comunismo pelo mundo, né? Nós vemos aí a Israel envolvido agora também. Já há uma declaração do Khamenei, que é o presidente lá do Irã, dizendo que Israel é um tumor na Palestina. Então isso já entrou agora
num nível de discussão diplomática, já, enfim. Então nós estamos vendo a coisa acontecer. Muitas coisas chegam ao nosso conhecimento. E o que nós vamos fazer? Nós vamos nos apavorar, nós vamos ficar desesperados, nós vamos achar que estamos abandonados à própria sorte? Não. Deus, Ele quer, Ele usa e Ele vai usar esses momentos de crise para que nós tenhamos a oportunidade de fazer uma semeadura boa, uma semeadura que vai provocar, que vai, vamos dizer assim, ter consequências de multiplicação de bênçãos na nossa vida. Assim como Deus falou na igreja de Esmirna: conheço a tua tribulação, né? A tua pobreza. Deus conhece a nossa tribulação, Deus conhece a nossa pobreza, né? Mas Ele também conhece que nós somos uma igreja, né? Que temos mantido a fidelidade na palavra, não temos blasfemado contra Deus, né? Diz aí o texto de Apocalipse, capítulo 2, eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós. Coisa tremenda, né? Para ser dispostos à prova, e tereis tribulação por 10 dias, né? E Deus então faz um conselho: ser fiel até a morte, faça a semeadura da fidelidade. Nós sabemos que enquanto nós nos mantivermos nesse princípio de Deus, Deus Ele nos guardará, Deus Ele nos proverá de tudo aquilo que nós precisamos. Então eu quero que o teu coração se anime, eu quero que o teu coração, mesmo que não haja comércio perto, mesmo que nós estejamos num deserto, como estavam aquela multidão que estava seguindo a Jesus, mesmo que os nossos recursos sejam mínimos, sejam os peixinhos e os pães, né? Aí um menino, aí um rapaz, aí o meu coração, aí o teu coração, o nosso coração que tem esses peixinhos, esses pães, e Deus Ele vai fazer multiplicar esses recursos que nós temos e sobejarão, ou seja, encheremos, né, cestos de bênçãos, transbordarão cestos de bênçãos na nossa vida. Então eu quero nesse momento orar por você, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nós possamos passar por esse tempo de crise, por esse tempo, né, de ansiedade, com toda a fé, com toda a certeza, com toda a confiança, fazendo entrega do nosso coração ao Senhor em primeiro lugar. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor, em primeiro lugar, como nós dissemos, nós queremos te agradecer. Te agradeço, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tão grandes benefícios que o Senhor tem nos dado. Em primeiro lugar, te agradecemos pelo teu ato de salvação, pela tua grande misericórdia em nos perdoar os pecados e nos garantir a vida eterna. Te agradecemos, Senhor Deus, porque temos vivido, Senhor, um tempo em que o mundo não te conhece, mas nós te conhecemos e nós sabemos e cremos que o Senhor é fiel, que o Senhor nos sustenta, nos toma pelas mãos. Senhor Deus, e nós cremos que nesse tempo de crise, essa semeadura que te fazemos, Senhor, gerará, culminará, Senhor Deus, terá, Senhor Deus, na nossa vida resultados positivos. Eu quero, Senhor Deus, juntar o meu coração, agregar o meu coração à minha oferta, Senhor, de louvor, a minha oferta, Senhor Deus, de adoração, a minha oferta, Senhor, de dízimos, de oferta, a minha oferta, Senhor Deus, pessoal, o meu coração. Eu quero fundir o meu coração, Senhor Deus, a tudo aquilo que nós apresentamos a Ti, Senhor Deus, e entregamos a Ti, seja da forma como for. Que o Senhor possa olhar para cada coração nesta noite que está diante do Senhor. E como o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, Senhor, o Senhor atente também para nós e para a nossa oferta. Que o Teu amor, que a Tua graça continue, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Que essa promessa de Apocalipse, a igreja de Esmirna, se cumpra na nossa vida. Senhor, que nós possamos ser, Senhor Deus, sustentados em fé, para passarmos por tudo, Senhor Deus, segundo a Tua vontade e o Teu querer, sabendo, Pai amado, que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança não é vã no Senhor. Abençoa o Teu povo nesta noite. Senhor Deus, nos dá, Senhor Deus, um tempo de luta, de batalha sim, mas de renovação de forças, de capacitação e, Senhor Deus, de acima de tudo,
de entrega total nas tuas mãos. Confiamos no Senhor. Entregamos os nossos caminhos ao Senhor. Confiamos no Senhor, porque sabemos que mais o Senhor fará. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado por esse culto, obrigado pelos meus irmãos. Visita cada casa de Nova Aliança, cada irmão na fé, Senhor, que tem andado na Tua presença. Visita, renova, Senhor, protege, livra, Senhor Deus, de todo mal. E, Senhor, acima de tudo, Senhor Deus, que o Senhor se agrade, Senhor, e nesse tempo o Senhor possa prover grande livramento ao Teu povo. Muito obrigado, Senhor. Eu oro assim abençoando Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que as divinas e as maravilhosas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus. E que todos digam amém, amém e amém. Amém? Graças a Deus. Vamos continuar firmes e vamos continuar aguardando em Deus. Olha o relógio de oração, não largue, não deixe a sua posição, sua trincheira, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém?